Deixa eu começar pelo que mais importa, né? Que é o Grêmio pagar um vale dentro de uma Copa do Brasil, que a gente tem o Grêmio como especialista em Copa, e numa boa, tá? O Grêmio começa com um time que eu particularmente até considerei que, olha, não tem nada demais aí pra se preocupar, porque a gente quer o Gustavo Martins, o Nathan Felipe tá começando, é importante que não tenha o Rodrigo Eli, aí machuca o Gustavo Martins, entra o Rodrigo Eli, e o Galdino, nós começamos, e isso é culpa nossa. Isso é culpa nossa, nós torcedores do Grêmio, tá? A gente pegou uma coisa, mas o Galdino é um cara correto. O Galdino, mas não me interessa o que o Galdino faz da vida. Eu tenho que avaliar o Galdino como jogador de futebol. E como jogador de futebol, a gente já agradece quando o Galdino acerta 3 vezes o pé na bola. Mas aí tem torcedor que é o seguinte, mas estão perseguindo o Galdino, estão perseguindo ele. Eu acostumei com meu pai me ensinando o que era Grêmio desde guri e me contando história do que era a camisa do Grêmio e do que eram jogadores que vestiam a camisa do Grêmio. Sabe, jogadores que se entregavam, jogadores que não aceitavam nunca, de certa forma, que o adversário tivesse alguma facilidade dentro de campo. Jogadores históricos, e aí a gente passa por vários e vários deles. Hoje, o Grêmio acaba de protagonizar um jogo que ele é muito mais sério do que o resultado de 0-0. Porque o Grêmio que começa o jogo é o Grêmio, por exemplo, que tinha um sistema defensivo bagunçado, mas nós vamos chegar à conclusão que os zagueiros do Operário eram melhores que os zagueiros do Grêmio. Pergunta lá pro técnico do Operário se ele não queria ter os jogadores que o Grêmio teve à disposição hoje. Outra, aí tu pega o sistema de meia cancha, nós tínhamos o Vila Sante, nós tínhamos o Cristaldo, nós tínhamos o PP, eles não são todos titulares? Não era o Diego Costa lá na frente? Não é o Gustavo Nunes que a gente tá dizendo que vale não sei quantos milhões? O que a gente tinha diferente? O Galdino. Mas o Renato, por exemplo, poderia colocar o Nathan Fernandes antes do jogo. Tem algumas escolhas do Renato, e claro, o Renato é aquele tipo de ser humano, de personagem do futebol, que toda vez que a gente vai avaliar o Renato, parece que tu tem que ou amar ou odiar. Não, tu pode simplesmente analisar o que o Renato fez. Quando entra o Edenilson, o Renato vai arrumar um jeito de queimar o Edenilson. Eu tô chegando à conclusão que não teve aquela ligação, coisa nenhuma, e que o Renato não queria o Edenilson. Porque o Edenilson foi colocado como um ponteiro direito, coisa que ele já não faz há bastante tempo no jogo passado. Hoje, o Renato foi lá e colocou o Edenilson como lateral direito, coisa que ele... lateral direito ele não joga desde a época do Corinthians. Vamos parar com esse negócio que ele jogava não sei aonde, que ele... Não. Ele não joga de lateral direito, ele era no Caxias, na época que ele teve no Corinthians, ele fez alguma coisa, faz muitos anos que ele não faz ali. Outra, o Grêmio não consegue concatenar jogada. Era o Operário, senhores. Sabe o que eu vi? Eu vi o Grêmio dando bico na bola contra o Operário. Eu vi o Grêmio ser mais pressionado pelo Operário do que o contrário. Eu vi o Grêmio agora no final do jogo fazendo cera pra jogar contra o Operário. Então quem acha que é normal, mas vá pra não sei aonde. Não é normal. Não é normal. Porque tudo a gente vai considerando. Porque tem um momento, o jogo contra o Bahia. Não, teve o episódio lá da interferência externa. Beleza, nós vamos comentar isso. O Grêmio perdeu dentro de campo pro Bahia de forma limpa. O Bahia não se valeu de erro de arbitragem. O erro de arbitragem é outro ponto. Mas aí virou uma coisa maior, a gente quase não comentou o jogo. O Grêmio agora consegue passar trabalho contra o Operário. E aí eu me iludindo no começo do jogo, né? Não, isso aí vai ser diferente da final do Campeonato Gaúcho. Foi exatamente a mesma coisa. Com a diferença que o Juventude é mais tímido que o Operário. O Operário, se tem alguém pra se lamentar nessa noite de não ter vencido, não é o Grêmio, é o Operário. O primeiro tempo o Grêmio até emparelhou as coisas. Eu até dizia só, olha, não é um jogo de todo ruim. Porque eu não tô esperando espetáculo. De verdade, eu esperava que no segundo tempo pelo menos o Grêmio tivesse a capacidade de fazer um gol. O goleiro do Operário trabalhou, mas o nosso goleiro, o Kaique, ele trabalhou muito mais. Aliás, a nossa trave trabalhou muito mais. Então tem algumas coisas que não adianta a gente esperar que Já viram que entra o João Pedro Galvão? O que eu falei aqui pro Charlie? Charlie, prepara aí que vai sair gol do João Pedro Galvão. Não vai. Então tem algumas peças no Grêmio que elas estão decretadas. Não vai acontecer. Então pelo menos que ponha o Nathan Fernandes mais cedo. Que tente alguma coisa diferente. Esse é o trabalho do Renato. Claro, daqui a pouco vai ter a coletiva. Vamos ver qual é o caminho que o Renato vai dar da coletiva. Porque precisa ser explicado por que o Grêmio tem tanta dificuldade de jogar futebol. Aí nós vamos chegar à conclusão de novo que o ano passado foi um ano atípico, porque nós tínhamos um excepcional jogador usando a camisa de número 9, que era o Soares. Ele carregou toda a rapaziada na paleta. Porque o Grêmio tem muita dificuldade para jogar.
O Zé Guilherme, como disse agora o Picão, que ele estava agradecendo. Eu até acredito que ele está agradecendo porque é uma das primeiras oportunidades como titular. Se ele tivesse tomado 5, 10-0, ele ia agradecer de qualquer maneira. Agora, o que não pode é o contexto todo do Grêmio. Não vão vir. Eu só espero que na coletiva não tenham as frases de que o Operário é um bom time, de que o Operário é um time bem treinado, de que o Operário é um time que deu trabalho. Não, ele não era para dar trabalho. A obrigação hoje de vencer era do Grêmio. A Copa do Brasil tem dessas coisas? Tem, a gente falava na abertura da jornada. Olha, se tem uma competição que volta e meia tem algum tipo de surpresa, tem algum tipo de zebra, é justamente a Copa do Brasil. Mas isso é estatística. O Grêmio não pode se sujeitar a comemorar. O Grêmio, neste momento, o Grêmio deve estar comemorando que empatou com o Operário de Ponta Grossa do Paraná. Com todo respeito ao Operário que está de aniversário amanhã, no dia 1º de maio. Mas, por favor, é muito pouco. Será que a gente vai ter que ter de novo um ano inteiro de dor de cabeça? Aí tem algumas coisas que não tem sentido. Então, Renato, tenta dar moral pro Galdino, ele entrando no segundo tempo, mas começa o jogo com os melhores. Começa o jogo com os melhores. A gente sabe que tem um entrosamento entre o Gustavo Nunes e o Nathan Fernandes. Eles deram a vitória para nós justamente lá dentro do estádio do Estudiantes de La Plata. Porque eles se conheciam, porque o Nathan jogou a bola pro Gustavo, se projetou para dentro da área, o Gustavo sabia onde é que o Nathan ia estar, centrou a bola e saiu o gol do Grêmio. Aí nós temos que... Não, mas o Galdino tá bem hoje. Ah, mas tá bem em relação a ele. Não, ele não tá bem nunca. É que a gente cria nós temos uma blindagem, uma autoblindagem, para que a gente possa se proteger de algum tipo de frustração. Porque o que é decepção? É quando tu cria uma expectativa em cima de algo ou de alguém e essa expectativa não volta para ti da maneira que tu imaginava. Então a culpa de tudo isso também é nossa. Também é nossa. Porque agora tem uma prática no estádio de futebol. Não, Bagé, tu persegue o Rodrigo Eli. Vão a merda. Então eu vou perseguir de vez. Então eu vou criticar até. Perseguição é se eu dissesse algo contrário quando ele fosse bem. Mas ele não vai bem nunca. Aí ele me chuta 3 bolas. E a gente tem que dizer assim, não, mas hoje ele chutou 3 bolas. Teve uma bola que ele cabeceou. Mas pelo amor de Deus, isso é o mínimo que se espera de um jogador. Então passa o Rodrigo Eli, passa o Galdino, passa o João Pedro Galvão. Uma infinidade... Cara, o Grêmio vai ter que dar um jeito de fazer algo muito diferente nessa janela. Porque se o Grêmio ficar com os jogadores que nós temos hoje e continuar essa supervalorização de pé de rato... Ah, não, mas hoje, o que o Bagé quer? Porque hoje machucou o Gustavo Martins, teria que entrar o Rodrigo Eli. Essa mudança que o Renato fez, por exemplo, de botar na lateral direita o Edenilson, foi uma tentativa... furada de um jogador que não atua há muito tempo naquela posição. Então, o resultado hoje, eu sei que é empate, o Grêmio não perdeu, mas hoje passa pelas mãos do Renato. Eu até gostei do time que o Renato colocou em campo, mas se tu viu que deu errado, tenta mudar alguma coisa. Tava perdendo meio campo para o time do Operário. Ah, o Operário fez o jogo da vida, que se exploda o jogo da vida. O Grêmio tinha a obrigação hoje de pelo menos ter vencido por 1-0. Jogando menos, arriscando mais, criando mais oportunidades, mas ganhando. Não, o Grêmio quase perdeu o jogo pro Operário.